E se tudo o que você acredita sobre o mundo fosse apenas uma construção? E se o verdadeiro controle não estivesse nos governos, nem nas guerras, mas na sua mente? Hoje você vai entender quem são os reptilianos, o que é a Matrix, e por que o maior inimigo da humanidade nunca esteve fora. Assista até o final. Porque depois disso, você não verá mais o mundo da mesma forma. No início, antes da Terra, antes da humanidade, antes até mesmo do tempo como o conhecemos, existia apenas consciência. Não uma consciência humana, limitada por corpo, nome ou identidade, mas uma consciência cósmica, infinita, silenciosa e criadora. O que chamamos de universo não nasceu do acaso. Ele nasceu de um propósito. Para compreender quem são os reptilianos, é necessário primeiro compreender o jogo maior no qual todos nós estamos inseridos: humanos, reptilianos e todas as outras raças conscientes que existem além do véu que cobre nossa percepção. Nada existe fora desse jogo. E ninguém está fora dele. O universo central é o núcleo de toda a criação. A partir dele, surgiram 7 super-universos, vastos além da imaginação humana. Cada super-universo contém 100.000 universos locais, e cada universo local abriga bilhões de estrelas, sistemas e mundos. Nosso lar não é o centro de nada. Nós existimos na periferia da criação. Habitamos o 7º super-universo, um dos últimos a ser formado. Dentro dele, existe um universo local chamado Nébadon. Dentro de Nébadon, uma galáxia conhecida como Via Láctea. E dentro dela, um pequeno sistema estelar ao redor de uma estrela comum, onde um planeta azul orbita silenciosamente. Esse planeta é conhecido fora daqui como Urântia. Aqui, nós o chamamos de Terra. Mas a Terra não foi criada para ser um paraíso. Ela foi criada para ser um campo de experiência. O propósito de um universo não é a perfeição. É a evolução da alma. Cada universo nasce com uma regra fundamental: a existência de 2 polaridades. Luz e trevas. Feminino e masculino. Emoção e razão. Silêncio e ação. Essas polaridades não são inimigas. Elas não foram criadas para se destruir. Foram criadas para se experimentar. O maior erro da humanidade foi acreditar que a luz precisa vencer as trevas. Esse nunca foi o plano. O plano sempre foi a integração. Cada alma, ao encarnar, escolhe viver experiências em ambas as polaridades. Não para se perder nelas, mas para compreendê-las. A energia da luz é receptiva, emocional, contemplativa. Ela sente antes de agir. Ela acolhe, nutre, cuida. A energia das trevas é ativa, racional, estratégica. Ela planeja, executa, conquista. Ela constrói estruturas, impõe ordem, domina ambientes. Nenhuma delas é boa ou má por natureza. Elas apenas são. O problema surge quando uma polaridade se torna extrema e elimina a outra. Quando não há equilíbrio. Quando não há compaixão. No nosso universo, essas polaridades ganharam formas físicas. Raças inteiras foram criadas para representar cada uma delas. Os humanos foram criados como a expressão predominante da energia da luz. Os reptilianos foram criados como a expressão predominante da energia das trevas, ou, mais precisamente, da energia masculina. Isso não significa que humanos sejam bons e reptilianos sejam maus. Significa apenas que desempenham papéis diferentes no jogo cósmico. Em outros universos, essas funções foram exercidas por raças diferentes. Houve universos em que os felinos representaram a polaridade da luz, enquanto outras raças representaram a força ativa e estratégica. Mas neste universo, o jogo foi desenhado assim. Quando um universo nasce, seus planetas ainda são instáveis. Atmosferas tóxicas. Altas concentrações de gases. Ambientes hostis à vida frágil. Por isso, a primeira raça criada não poderia ser humana. Ela precisava resistir onde nenhum humano sobreviveria. Assim surgiram os reptilianos. Seres adaptados a atmosferas densas, ricas em metano, com temperaturas extremas. Seres que não dependiam de emoções para sobreviver. Seres capazes de dominar ambientes hostis e moldá-los à sua vontade. Eles não foram criados como vilões. Foram criados como pioneiros. Antes da humanidade sequer existir, os reptilianos já exploravam sistemas estelares, colonizavam planetas e expandiam sua influência pela galáxia. Por terem sido os primeiros, criaram um mito perigoso, o mito de que eram os donos da criação.
Acreditaram que todo planeta sem uma raça consciente pertencia a eles. E que qualquer raça que surgisse depois seria uma ameaça ao seu domínio. Quando os humanos surgiram, o equilíbrio do jogo foi ameaçado. Os humanos não nasceram para dominar. Nasceram para integrar. E isso, para uma civilização baseada em hierarquia, conquista e controle, era inaceitável. Desde então, uma tensão atravessa bilhões de anos de história galáctica. Não uma guerra simples de armas, mas um conflito de consciência. Almas encarnam como humanas. Almas encarnam como reptilianas. As mesmas consciências vivem em ambos os lados, vida após vida, aprendendo o que significa poder e o que significa amor. O objetivo nunca foi escolher um lado. O objetivo sempre foi transcender os dois. A Terra se tornou um dos tabuleiros mais importantes desse jogo. Aqui, todas as forças se encontram. Aqui, todas as memórias se cruzam. Aqui, o despertar não é opcional. E é por isso que o tema dos reptilianos desperta tanto medo, curiosidade e confusão. Porque falar deles é falar de nós mesmos. Na próxima parte, você vai entender de onde os reptilianos vieram, qual foi seu papel na colonização galáctica e por que a Terra se tornou um ponto central nessa história. Nada do que você ouviu até hoje foi contado dessa forma. E o que está oculto, começa agora a ser revelado. Muito antes da Terra receber esse nome, antes mesmo de existir uma humanidade para contar histórias, o destino deste planeta já estava sendo traçado. Os reptilianos não surgiram aqui. A Terra nunca foi o mundo de origem deles. A origem reptiliana remonta a sistemas estelares antigos, localizados principalmente na região que os humanos hoje observam no céu como a constelação de Órion. Para muitos povos antigos, Órion sempre foi mais do que um conjunto de estrelas. Era um símbolo de poder, comando e origem. Não por acaso, os primeiros reptilianos conscientes surgiram em planetas que orbitavam estrelas desse setor galáctico. Ambientes densos, instáveis, repletos de gases tóxicos e temperaturas extremas. Locais onde nenhuma raça emocional sobreviveria. Ali, os reptilianos evoluíram rapidamente. Sua biologia os tornava resistentes. Sua mente, estratégica. Sua sociedade, profundamente hierárquica. Desde o início, a estrutura reptiliana foi baseada em domínio, comando e obediência. Não por crueldade, mas por eficiência. Para sobreviver em mundos hostis, sentimentos não eram prioridade. Decisão rápida era. À medida que dominaram seus mundos de origem, os reptilianos passaram a expandir-se pela galáxia. Colonizaram planetas ainda em formação. Instalaram bases em sistemas estelares jovens. Criaram impérios silenciosos, invisíveis para qualquer civilização que ainda não existia. Foi nesse contexto que surgiu um planeta chamado Tiamat. Tiamat não era originalmente a Terra. Era um grande planeta localizado no nosso sistema solar primitivo, muito antes da configuração atual que conhecemos. Ele ocupava uma órbita entre o que hoje são Marte e Júpiter. Tiamat era vasto, rico em recursos, e possuía extensos sistemas subterrâneos naturais, um ambiente ideal para a biologia reptiliana. Os reptilianos colonizaram Tiamat e ali estabeleceram uma de suas principais bases no sistema solar. Por milhares de anos, esse planeta funcionou como um ponto estratégico para exploração e observação de toda a região. Mas o sistema solar ainda era instável. Eventos cósmicos de grande magnitude ocorriam com frequência. Estrelas nasciam. Outras colapsavam. Um desses eventos mudou tudo. Uma implosão estelar envolvendo um sistema próximo gerou ondas gravitacionais violentas. O equilíbrio orbital de Tiamat foi comprometido. O planeta sofreu um colapso parcial catastrófico. Uma parte significativa de Tiamat foi destruída. Seus fragmentos espalharam-se pelo espaço, formando o que hoje conhecemos como cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A outra parte do planeta, no entanto, sobreviveu. Essa porção remanescente foi lançada para uma nova órbita, mais próxima do Sol. Ali, ao longo de milhões de anos, ela se estabilizou. Sua atmosfera se transformou. Seus oceanos se formaram. Esse planeta passou a ser conhecido como Urantia, a Terra. Durante a destruição de Tiamat, apenas uma pequena porcentagem dos reptilianos sobreviveu. Eles não sobreviveram por acaso. Sobreviveram porque estavam onde sempre se sentiram seguros, no subterrâneo. Redes de túneis profundos os protegeram da catástrofe.
Quando a superfície foi devastada, eles permaneceram vivos nas profundezas. Assim, quando Urântia se estabilizou, ela já não estava vazia. A Terra nasceu, com reptilianos em seu interior. Essa foi a primeira colonização da Terra. Muito antes de qualquer ser humano caminhar sobre superfície, antes das florestas, antes dos mares como os conhecemos, os reptilianos já habitavam este mundo. Com o passar do tempo, a superfície tornou-se mais habitável. A vida começou a florescer. Oceanos, continentes, ecossistemas. Um desses continentes se tornou lendário. Chamava-se Lemúria. Lemúria não era um mito. Era um vasto continente localizado no Oceano Pacífico, estendendo-se entre regiões que hoje correspondem à Ásia, Austrália e Américas. Para os reptilianos, Lemúria era mais do que território. Era lar, centro cultural, ponto de comando. Por isso, em praticamente todas as tradições antigas, Lemúria aparece associada a dragões. Os dragões não eram criaturas simbólicas. Eram a representação dos reptilianos mais evoluídos. Nem todos possuíam asas. Nem todos eram gigantes. Mas todos compartilhavam uma característica: alto nível de consciência estratégica e domínio energético. Lemúria foi chamada, em muitas tradições, de a Casa dos Dragões. Quando esse continente submergiu, em eventos geológicos posteriores, apenas as partes mais altas permaneceram acima do nível do mar. Hoje, essas partes correspondem a regiões como o Havaí, a Ilha de Páscoa e alguns arquipélagos do Pacífico. Esses locais não são aleatórios. São vestígios. Vestígios de um tempo em que a Terra não pertencia à humanidade. Enquanto isso, em outras regiões da galáxia, algo novo estava surgindo. Uma nova raça. Uma raça emocional. Intuitiva. Voltada para a integração, não para o domínio. Os humanos. Quando os humanos surgiram, o equilíbrio cósmico mudou. Pela primeira vez, uma raça com capacidade de unir polaridades passou a existir no mesmo universo que os reptilianos. Isso criou um conflito silencioso que atravessa eras. Não um conflito aberto de extermínio, mas uma disputa pelo sentido da criação. Para os reptilianos, o universo era um território a ser controlado. Para os humanos, ele era uma experiência a ser compreendida. Desde então, a Terra tornou-se um ponto de convergência dessas forças. Um tabuleiro onde consciências antigas se reencontram vida após vida. Na próxima parte, você vai conhecer as principais raças reptilianas, sua hierarquia, seus níveis de poder e por que nem todos os reptilianos são iguais, nem em aparência, nem em intenção. O que você ouviu até aqui é apenas a base. O mais profundo ainda está por vir. Quando se fala em reptilianos, o maior erro é imaginar uma única raça, uma única forma, uma única intenção. Isso nunca existiu. Os reptilianos não são um povo homogêneo. Eles são um conjunto de raças, linhagens e castas, distribuídas em diferentes sistemas estelares, com níveis distintos de consciência, poder e propósito. Para compreender a influência reptiliana na Terra, é essencial entender sua hierarquia. A sociedade reptiliana é profundamente hierárquica. Isso não é cultural. É biológico. Répteis, mesmo na Terra, organizam-se por dominância. Nos reptilianos conscientes, essa característica foi amplificada ao extremo. Cada casta obedece à de cima. Cada decisão desce em camadas. Cada comando é absoluto. No topo dessa hierarquia estão os reptilianos mais antigos e evoluídos. Eles não vivem na Terra. Raramente se manifestam. E quase nunca interagem diretamente com a humanidade. Esses são conhecidos como reptilianos de origem siriana. Originários de sistemas ligados à estrela Sirius, esses seres atingiram um nível de desenvolvimento tecnológico e mental muito superior às castas inferiores. Diferente do que muitos acreditam, eles não vieram à Terra para conquistar. Vieram para ensinar. Civilizações como o Egito Antigo e a Suméria receberam influência direta desses reptilianos mais elevados. Conhecimentos avançados em matemática, astronomia, medicina e arquitetura surgiram subitamente nessas culturas, não por acaso. Esses reptilianos compreendiam o jogo da integração. Sabiam que a dominação pura levaria ao colapso do universo local. Por isso, atuavam como observadores e mentores, não como tiranos. Abaixo deles, existe uma casta muito mais conhecida e temida: os draconianos. Os draconianos são reptilianos originários de sistemas ligados à constelação do dragão.
Sua estrela de referência é conhecida como Alpha Draconis. Eles representam a linha guerreira da espécie. Existem duas castas principais entre os draconianos. A primeira é a linhagem real, composta por seres gigantescos, que podem ultrapassar 6 metros de altura. Possuem asas, força física extrema e inteligência estratégica avançada. Esses são os comandantes, os generais da galáxia. Abaixo deles estão os draconianos guerreiros, menores, porém ainda imponentes, altamente agressivos, treinados desde o nascimento para combate. Esses são os executores, as tropas de choque. Durante eras, foram eles que conduziram conflitos galácticos, conquistas de sistemas e destruição de civilizações inteiras que se opunham ao domínio reptiliano. Mais abaixo na hierarquia estão os reptilianos nativos, os mais associados à Terra. Esses seres possuem estatura semelhante à humana, variando entre 2 e quase 3 metros. São altamente inteligentes e possuem uma habilidade que se tornou o centro de inúmeras teorias: a camuflagem biológica. Assim como certos répteis terrestres mudam de cor para se adaptar ao ambiente, esses reptilianos desenvolveram a capacidade de alterar sua frequência vibracional, projetando uma aparência humanoide. Isso não é magia. É tecnologia biológica. Essa habilidade permitiu que alguns deles circulassem entre humanos sem serem detectados, principalmente em épocas antigas. Abaixo dos reptilianos nativos, existem outras raças que muitos confundem com reptilianos, mas que não são. Entre elas estão os chamados Greys. Os Greys não são líderes. São servos. Existem duas categorias principais: os Tall Greys, mais altos, que atuam como supervisores, e os Short Greys, pequenos, frágeis, amplamente conhecidos por relatos de abdução. Esses seres não possuem autonomia real. Eles operam sob comando direto das castas superiores reptilianas. Há um motivo específico para sua presença constante na Terra. Os Greys enfrentam um colapso genético. Eles não conseguem mais se reproduzir naturalmente. Sua raça caminha para a extinção. A Terra, por outro lado, tornou-se uma das maiores reservas genéticas da galáxia. O DNA humano é extraordinariamente complexo. Ele carrega fragmentos genéticos de diversas raças cósmicas antigas. Por isso, os Greys realizam experimentos. Por isso, as abduções. Por isso, o interesse obsessivo pelo corpo humano. Não se trata de curiosidade. Trata-se de sobrevivência. Mas o ponto mais perturbador dessa hierarquia não está fora de nós. Está dentro. O ser humano carrega em si algo que poucos compreendem. O cérebro humano possui 3 camadas principais. A mais antiga delas é conhecida como cérebro reptiliano. Ele rege nossos instintos primários: sobrevivência, medo, território, poder. Isso não é coincidência. O DNA humano foi modificado em seu processo evolutivo. E parte dessa modificação envolveu material genético reptiliano. Isso não nos torna inferiores, nem superiores. Isso nos torna um ponto de convergência. O humano é o elo entre polaridades. Carrega dentro de si tanto o impulso da dominação quanto a capacidade da compaixão. Por isso a Terra é tão disputada. Por isso o conflito aqui é tão intenso. Por isso o despertar dói. Na próxima parte, a história avança para um ponto ainda mais delicado: a intervenção direta de uma raça que mudou para sempre o destino da humanidade e aprofundou o elo entre humanos e reptilianos. Você vai conhecer os Anunnaki e entender por que o maior segredo não está no espaço, mas na origem do próprio ser humano. Para entender de forma completa quem são os reptilianos, é impossível ignorar a raça que mais interferiu diretamente no destino da humanidade. Uma raça que não apenas observou, não apenas ensinou, mas interveio geneticamente. Eles ficaram conhecidos na história humana como Anunnaki. O nome não define uma espécie, define uma função. Anunnaki significa, nas antigas línguas sumérias, aqueles que desceram dos céus. Eles não eram deuses no sentido espiritual. Eram seres extremamente avançados, vindos de um planeta errante conhecido como Nibiru. Nibiru não era um mito. Era um mundo com uma órbita longa e instável, que cruzava regiões externas do sistema solar em ciclos extremamente extensos. Quando os Anunnaki chegaram à Terra, a humanidade ainda não existia como conhecemos hoje. Aqui vivia uma espécie primata avançada, o Homo erectus. Inteligente, porém limitado.
capaz de sobreviver, mas não de construir civilizações complexas. Os Anunnaki tinham um problema. Seu planeta enfrentava um colapso ambiental. Precisavam de recursos. Precisavam de ouro. Precisavam de mão de obra. Inicialmente, tentaram explorar a Terra sozinhos. Mas o trabalho era pesado demais. Foi então que tomaram uma decisão que mudaria tudo. Eles alteraram geneticamente o Homo erectus. A primeira modificação criou o Homo sapiens. Mais inteligente. Mais adaptável. Capaz de aprender linguagem, matemática e organização social. Mas isso ainda não era suficiente. Em um segundo momento, houve uma alteração ainda mais profunda. Uma fusão genética direta. Material genético Anunnaki foi inserido em uma linhagem humana específica. Essa intervenção criou um ser com potencial extraordinário. O humano moderno. Mas há um detalhe que quase nunca é mencionado. Os Anunnaki não eram geneticamente puros no sentido humano. Eles próprios carregavam misturas genéticas. Entre essas misturas, estava o DNA reptiliano. Alguns Anunnaki possuíam linhagens diretas ligadas aos povos serpente. Casamentos entre raças não eram incomuns entre eles, especialmente para manter poder e linhagem. Dessa forma, o DNA humano passou a carregar, de forma indireta, fragmentos reptilianos. Isso explica algo que a ciência reconhece, mas raramente aprofunda: o chamado cérebro reptiliano. Essa é a parte mais antiga do cérebro humano, responsável pelos instintos de sobrevivência, territorialidade, medo, agressividade e poder. Não é um defeito. É uma herança. O problema nunca foi possuir esse instinto. O problema sempre foi ser dominado por ele. Enquanto isso, dentro da hierarquia Anunnaki, um conflito interno se formava. Dois irmãos passaram a disputar o controle da Terra. Um deles defendia a integração gradual da humanidade, o desenvolvimento do conhecimento e a elevação da consciência. O outro defendia controle, submissão e domínio absoluto. Esse segundo irmão possuía algo que o tornava diferente. Ele era meio reptiliano. Filho de uma união entre um Anunnaki e uma princesa do povo serpente, ele acreditava que a Terra lhe pertencia por direito genético. Esse ser ficou conhecido por muitos nomes ao longo da história. Entre eles, um nome ecoa até hoje: Baal. Mais tarde, seria associado a sacrifícios, rituais de poder e culto à dominação. Não porque fosse um demônio no sentido religioso, mas porque representava a polaridade extrema da energia masculina, controle sem compaixão. A partir desse ponto, a história da humanidade foi marcada por interferências indiretas. Os Anunnaki se retiraram gradualmente da superfície. As regras cósmicas não permitiam dominação aberta. Mas a influência permaneceu. Ela passou a agir através de humanos. Linhagens específicas foram criadas. Sangue misturado. Famílias treinadas para governar, controlar e manipular. Não por acaso, reis antigos afirmavam ser descendentes dos deuses. Não por acaso, serpentes e dragões aparecem em praticamente todas as culturas antigas. Egito, Suméria, Índia, China, Mesoamérica. Os registros não eram simbólicos. Eram históricos. Naquela época, não havia metáforas. As imagens esculpidas em pedra representavam exatamente o que era visto. Seres humanoides com características reptilianas eram considerados deuses porque detinham conhecimento, tecnologia e poder muito além da compreensão humana. Com o passar dos milênios, algo mudou. A humanidade começou a despertar. Não em massa, mas em indivíduos. E isso se tornou uma ameaça. A resposta não veio através de exércitos reptilianos descendo do céu. Veio de algo muito mais eficaz. Um sistema invisível, baseado em controle psicológico, emocional e material. Na próxima parte, você vai entender como essa estrutura foi construída, porque ela é chamada de Matrix, e porque o verdadeiro domínio nunca foi físico. O maior segredo nunca foi a existência dos reptilianos. O maior segredo sempre foi como eles influenciam sem aparecer. Depois das grandes intervenções genéticas, depois da retirada gradual dos Anunnaki, depois do colapso das antigas civilizações avançadas, algo fundamental mudou na forma de controle sobre a humanidade. O domínio direto foi substituído por algo muito mais eficiente. Um sistema. Os reptilianos, especialmente as castas mais estratégicas, compreenderam algo que poucos entendem até hoje:
Não é necessário governar um planeta pela força quando se pode governar a mente. A partir desse entendimento, iniciou-se a construção de uma estrutura invisível, silenciosa e extremamente eficaz. Essa estrutura ficou conhecida, em tempos modernos, como Matrix. Mas a Matrix não é um lugar. Não é uma máquina. Não é um chip. A Matrix é um modelo de realidade. Ela funciona condicionando percepção, crença, medo e desejo. Ela não aprisiona corpos. Ela aprisiona consciências. O grande segredo é este: os reptilianos não controlam diretamente a humanidade. Quem controla a humanidade são outros humanos. Humanos que aceitaram servir. Ao longo dos séculos, certas linhagens humanas foram preservadas, treinadas e colocadas em posições estratégicas. Essas linhagens não governam por sabedoria. Governam por acesso. Acesso a conhecimento oculto. Acesso à tecnologia. Acesso a estruturas de poder. Em troca, oferecem algo essencial: obediência. É importante entender isso com clareza. Você não verá reptilianos caminhando pelas ruas, sequestrando pessoas ou governando países abertamente. Isso violaria leis universais. A interferência precisa ser indireta. Assim como forças da luz não podem intervir diretamente sem permissão, as forças ligadas à polaridade das trevas também não podem. Elas precisam de representantes humanos. É por isso que o verdadeiro conflito nunca foi entre humanos e reptilianos. Sempre foi entre humanos conscientes e humanos que escolheram o poder acima da consciência. A Matrix se sustenta sobre 4 pilares principais. O primeiro pilar é a religião institucionalizada. Não a espiritualidade, mas a religião como sistema de controle. Dogmas, medo, culpa, separação. Em vez de ensinar conexão, ensinou submissão. Em vez de despertar, ensinou obediência. O segundo pilar é o sistema governamental. Estados, fronteiras, guerras e disputas artificiais. A humanidade dividida é mais fácil de controlar do que unida. O terceiro pilar é a educação. Não a educação que liberta, mas a que condiciona. Ela ensina o que pensar, não como pensar. E o quarto pilar é a mídia. O mais poderoso de todos. Ela molda narrativas. Define inimigos. Cria heróis artificiais. Controla emoções em massa. Acima desses 4 pilares existem as grandes corporações. Acima delas, o sistema financeiro. E acima de tudo isso, pequenas elites humanas que operam longe dos olhos do público. Essas elites não são poderosas por serem inteligentes. São poderosas porque servem. Elas conhecem partes da verdade, mas nunca o todo. E aqui está um ponto crucial: nem todos os reptilianos concordam com esse sistema. Assim como existem humanos extremamente polarizados, existem reptilianos que já compreenderam a integração das polaridades. Esses não participam do controle. Observam. Aguardam. Porque existe algo que a Matrix não consegue impedir: o despertar individual. O sistema depende de medo, raiva, culpa e separação. Quando um humano transcende essas emoções, ele se torna invisível ao controle. Por isso, o maior campo de batalha não é político, não é econômico, não é militar, é interno. Cada ser humano trava essa guerra dentro de si, entre o instinto reptiliano do poder e da sobrevivência e a consciência superior do amor, da compaixão, do perdão e do respeito. Quando uma polaridade domina completamente, o ser se perde. Quando as duas se equilibram, o ser se liberta. É por isso que o ódio nunca foi solução. É por isso que combater o mal com mais ódio apenas fortalece o sistema. A Matrix se alimenta da polarização extrema. Ela precisa que você odeie. Ela precisa que você tema. Ela precisa que você escolha lados. O verdadeiro rompimento acontece quando você integra. Quando você reconhece o instinto sem ser dominado por ele. Quando você compreende o jogo sem se tornar parte da manipulação. O reptiliano mais perigoso não está fora. Está dentro do ser humano que vive apenas para o ego, para o poder e para o controle. E o humano mais livre não é o que luta contra sombras, mas o que desperta para a própria consciência. Na próxima parte, você vai entender o que é o despertar da consciência, porque ele dói, porque ele confunde, e porque tantas pessoas se perdem no meio do caminho. Porque sair da Matrix não é fugir do mundo. É ver o mundo como ele realmente é. Existe um momento na vida de todo ser humano em que algo começa a não fazer mais sentido.
As notícias soam repetitivas. As promessas parecem vazias. O sistema parece girar sempre para o mesmo lado. Esse momento não acontece por acaso. Ele é o início do despertar da consciência. O despertar não começa com respostas. Começa com desconforto. Uma sensação de que existe algo errado na forma como o mundo funciona. Uma percepção silenciosa de que a realidade apresentada não é completa. Esse é o primeiro sinal de que a Matrix perdeu parte do controle. Mas o despertar não é uma linha reta. Ele é um caminho cheio de armadilhas. A maioria das pessoas acredita que despertar é ver a verdade. Mas isso é apenas o começo. Quando alguém desperta, começa a enxergar a existência das polaridades. Luz e trevas. Controle e liberdade. Consciência e ego. Nesse estágio, ocorre um erro comum. A pessoa passa a amar a luz e odiar as trevas. Esse é um dos maiores enganos do processo. Ao odiar as trevas, o indivíduo entra exatamente no jogo que o sistema deseja. Ele se polariza. Ele se torna previsível. Ele se torna manipulável. A Matrix não se alimenta apenas do medo. Ela se alimenta do ódio disfarçado de justiça. É aqui que muitos se perdem. Começam a lutar contra inimigos invisíveis. Veem reptilianos em tudo. Acreditam que a salvação virá da destruição do outro. Mas a verdadeira batalha nunca foi externa. Ela sempre foi interna. Dentro de cada ser humano existe a mesma dualidade que existe no universo. O instinto reptiliano, ligado à sobrevivência, poder, controle e medo. E a consciência superior, ligada ao amor, à empatia, à compaixão e ao perdão. O despertar real não acontece quando você escolhe um lado. Acontece quando você integra os dois. Isso é difícil de aceitar, porque significa assumir responsabilidade. Significa parar de apontar culpados. Significa olhar para dentro. Muitos não suportam esse estágio. Eles preferem acreditar que o mal está sempre fora. Em governos. Em elites. Em raças extraterrestres. Isso é mais confortável. Mas o verdadeiro controle só funciona porque encontra ressonância dentro do ser humano. O sistema externo reflete o estado interno coletivo. Uma humanidade dominada pelo medo cria líderes tiranos. Uma humanidade dominada pelo ego cria sistemas corruptos. Uma humanidade desconectada de si mesma cria uma matrix perfeita. O despertar da consciência passa por 3 fases principais. A primeira é o choque. Informações demais. Peças soltas de um quebra-cabeça gigante. Confusão mental. A segunda é a polarização. Raiva. Indignação. Desejo de combater algo ou alguém. A terceira, e mais difícil, é a integração. É quando o indivíduo entende que não veio salvar o mundo. Veio curar a si mesmo. Quando isso acontece, algo muda. O medo perde força. A manipulação falha. A Matrix começa a ruir, não por ataque, mas por falta de alimento. Um ser humano consciente não vibra no ódio. Não vibra na culpa. Não vibra na submissão. Ele observa. Ele compreende. Ele escolhe com clareza. Esse é o maior perigo para qualquer sistema de controle. Por isso o despertar é ridicularizado. Por isso é atacado. Por isso é distorcido. Transformaram espiritualidade em fuga. Transformaram consciência em produto. Transformaram verdade em opinião. Mas nada disso impede o processo. O despertar é inevitável, porque o planeta inteiro está passando por uma mudança vibracional. Não é religiosa. Não é ideológica. É energética. A Terra está saindo de um ciclo de consciência baseado na sobrevivência e entrando em um ciclo baseado na integração. Nem todos acompanharão esse movimento. Algumas almas ainda precisam de experiências em realidades densas. Outras já estão prontas para avançar. Isso não é julgamento. É maturidade espiritual. Na próxima e última parte desta série, você vai entender qual é o verdadeiro papel dos reptilianos neste momento da história, porque eles não são o inimigo final, e o que realmente está em jogo agora. Porque o fim desta história não é uma guerra. É uma escolha. Depois de tudo o que foi revelado, uma pergunta inevitável permanece. Afinal, quem são os reptilianos? Eles não são monstros mitológicos. Não são salvadores ocultos. Não são demônios. E tampouco são deuses.
Os reptilianos são uma expressão da polaridade masculina do universo. A força da ação, do domínio da matéria, da estratégia, do poder. Assim como os humanos representam, de forma predominante, a polaridade da emoção, da empatia e da integração. Eles não existem para destruir a humanidade. Existem para desafiá-la. Sem desafio, não há evolução. Sem confronto interno, não há consciência. O erro da humanidade foi projetar o próprio medo em figuras externas. Criar vilões para não olhar para dentro. Buscar culpados para não assumir responsabilidade. Os reptilianos nunca foram um problema central. O problema sempre foi a polarização extrema. Quando a energia masculina se desconecta da compaixão, nasce a tirania. Quando a energia feminina se desconecta da razão, nasce a estagnação. O universo não pede escolha entre luz e trevas. Pede integração. As almas encarnam como humanas, reptilianas, felinas, aviárias, não para vencer umas às outras, mas para experimentar todos os lados da existência. A mesma consciência que hoje vive em um corpo humano pode já ter vivido em um corpo reptiliano em outra era. Nada disso define superioridade. Define experiência. Neste momento da história planetária, a Terra atravessa uma transição inevitável. Não é o fim do mundo. É o fim de um modelo de consciência. Um modelo baseado em medo, controle e sobrevivência extrema. Por isso tudo vem à tona. Por isso segredos emergem. Por isso estruturas ruem. Não porque alguém está vencendo uma guerra oculta, mas porque a frequência do planeta mudou. Sistemas baseados em dominação não se sustentam em consciências integradas. E aqui está o ponto mais importante de toda esta narrativa: ninguém está vindo salvar a humanidade, ninguém está vindo destruí-la. O futuro da Terra não será decidido por reptilianos, nem por elites, nem por forças externas. Será decidido indivíduo por indivíduo. Cada ser humano, ao integrar suas polaridades internas, retira a energia do sistema de controle. Cada humano que escolhe consciência em vez de ódio quebra um elo invisível da Matrix. Por isso o despertar não é barulhento. Não é televisivo. Não é coletivo de imediato. Ele é silencioso, íntimo, profundo. Os reptilianos continuarão existindo. Assim como continuarão existindo humanos presos ao ego. E humanos despertos. O universo não elimina experiências. Ele as transcende. A verdadeira libertação não está em derrubar inimigos. Está em não precisar deles para se definir. Quando você compreende isso, o medo perde poder. A raiva se dissolve. A manipulação falha. E então, algo raro acontece. Você sai do jogo sem fugir do mundo. Você vive. Observa. Escolhe. E esse é o maior ato de rebeldia que existe. Não contra reptilianos. Não contra sistemas. Mas contra a inconsciência. A história não termina aqui. Ela continua em cada decisão que você toma a partir de agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este conteúdo não é entretenimento. É lembrança. No canal Códigos da Nova Terra, nós não seguimos narrativas prontas. Decodificamos símbolos. Revelamos verdades ocultas. E ativamos consciência em um mundo programado para o esquecimento. Se algo dentro de você despertou durante este vídeo, o próximo passo já está disponível. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra, porque a Matrix não cai quando é atacada. Ela cai quando você lembra quem realmente é.